João capítulo 4, versículo 10. João capítulo 4, versículo 10 em diante. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, e onde, pois, tens água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Amém. Pode se assentar? Amém. Glória a Deus. Quero falar uma frase e eu quero que você preste bem atenção nela, porque ela é bem relevante. Adorar não é uma escolha que você possa fazer. Todo mundo adora algo. A única escolha que você tem é o que adorar. Repetindo, adorar não é uma escolha que você possa fazer. Todo mundo adora algo. A única escolha que você tem é o que adorar. Opa, mais um aqui. Obrigado. Deus abençoe. Miguel. Amém. Então, gente, o ser humano ele foi criado para adorar. Né? Então existe no coração do homem a necessidade de viver em função de algo. Né? Então, quando ele vive em função de alguma coisa, né, ele presta a sua devoção, né, o seu tempo, os seus esforços, os seus pensamentos, os seus sentimentos para aquilo que ele gosta muito, né? Ele está, de certa forma, adorando esta coisa, né? Seja ela um Deus propriamente dito, né? Ou outra coisa que ele coloca no lugar de Deus. Então, essa frase, né, ele é um escritor cristão, né, norte-americano, e ele diz justamente isso, né? Adorar não é uma escolha. Todo mundo vai adorar alguma coisa, com certeza. A escolha que você tem, né, é o que adorar. Né? E tem pessoas que, com certeza, se não adoram a Deus, alguma coisa
elas estão adorando, né? Usam até, às vezes até usa uma frase, né, que a gente deveria tomar mais cuidado para falar, né? Eu adoro isso, eu adoro aquilo, eu adoro aquilo outro, né? Porque quando a pessoa quer expressar, né, o quanto aquilo faz bem para ela, né, o quanto aquilo faz ela se sentir bem, né? Seja o que for, né? Às vezes usa até para uma coisa que não é necessariamente algo que ela coloca como prioridade total na sua vida, né? Mas tem gente que às vezes coloca, né? Por exemplo, um alimento, eu creio que você não vai viver em função de um alimento que você fala que adora, né? Uma roupa que você diz que adora. Mas tem gente que às vezes vai usar essa expressão com relação a uma banda, por exemplo. Aí já começa a mudar um pouquinho né, a classificação, né? E tem gente que realmente vive em função disso, né? Procurar notícias, colar pôster e ouvir músicas e não sei o que mais, né? Então, agora, quando nós referimos adoração ao verdadeiro Deus, né, e não a uma coisa, ou às vezes até a si mesmo, né, tem pessoas que se adoram, né, você precisa entender uma coisa, que não existe adoração ao Deus verdadeiro, a menos que você esteja em Cristo, tá? Então, por quê? Porque quando Jesus partiu, né, ele disse que enviaria o Consolador, que estaria em nós, que viveria em nós, que faria morada em nós. Quem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele, né? Então, é o Espírito do próprio Senhor Jesus, que diz a palavra de Deus que Ele o glorificaria, o Espírito Santo o glorificaria. Então, a adoração prestada ao Cordeiro, a adoração prestada a Deus, só é possível, né, quando você vive em Cristo, né? Então, uma coisa que a gente vai ver aqui, quando fala de adoração espiritual, porque Jesus, eu vou falar disso novamente daqui a pouquinho, porque Jesus vai citar, né, que é necessário que os adoradores do Pai adorem Ele em espírito e em verdade, correto? Então você tem que deixar de ser alguém terreno, carnal, para se tornar alguém espiritual, tá? Então você precisa conhecer o que? Você precisa conhecer a fonte da água viva, que é como Jesus se apresentou para essa mulher. Porque aí, no versículo 10, ele vai dizer: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, quem é a fonte da água viva? É o próprio Jesus, né? E não precisa nem de balde para pegar água viva, porque, né, ao conhecê-lo, você passa a ter acesso à fonte da água viva, tá? Então, você não somente bebe, né, mas é imergido nessa experiência de estar, né, na fonte da água viva, né? Foi o convite que Deus fez ao profeta quando pediu para que ele entrasse nas águas, né? E aí eram águas que se davam nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, até que se tornaram águas em que ele podia nadar, né? Então ele estava imergido na experiência de Deus, de estar vivendo, né, no substrato espiritual, né, no ambiente espiritual. E foi esse convite que Jesus também fez a Nicodemos, né? Quando ele diz para Nicodemos: em verdade, digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Paulo escreve a Tito, né, ele vai falar do lavar regenerador e purificador do Espírito. Você entra nas águas do Espírito, nessa dimensão espiritual, quando você crê e aceita Jesus como o Senhor da sua vida, né?
além de um lavar, nos purificar de pecados, né? O pecado não pode subsistir na presença de Deus, né? Há duas coisas que ele pode fazer com o pecado: ou ele te purifica dos pecados, né? Ou ele fulmina o pecado junto com quem, né, o carrega, né? Então, a purificação e ao mesmo tempo o regenerar é aquilo que você faz, por exemplo, quando você coloca uma sementinha numa terra seca, né, e você vai lá e volta o quê? Joga água, para quê? Para que a semente possa nascer. Então há um novo nascimento, uma transformação de vida, nova criatura, que nasceu o quê? Da água do Espírito Santo. Então este é o simbolismo da água viva, que passa a fazer parte daquele que crê em Cristo. Como ele disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluiriam rios de água viva. Você passa a não somente ter água da vida para se saciar, né? Mas e você também passa a ser um canal de água viva. Você não é a fonte, mas você é um canal. E você entende? Um vaso que pode oferecer às pessoas da água da vida. Porque você conhece quem? Você conhece a fonte. Porque Jesus disse: se você conhecesse quem é que está te pedindo água, eu estou pedindo água normal, mas o que eu tenho para oferecer para você é a água da vida, né? Uma água que vai jorrar para a vida eterna. É isso que Jesus ofereceu para aquela mulher. É você encontrar em Cristo o sentido da satisfação, né, de todo o seu ser. O motivo pelo qual viver. Porque nós olhamos para essa mulher e vamos ver ela tentando ser feliz na vida, né? Um marido, 2 maridos, 3 maridos, 4 maridos, 5 maridos, e ela até tinha desistido de casar, né? Porque provavelmente quando fala marido, né, e aquele não era marido, e para ser marido ela precisava ser algo legal, né? Então ela, dos 5 maridos que ela teve para casar de novo, ela teve que ter carta de divórcio. Você entende? E aquele lá ela já tinha desistido, falando: vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Então, provavelmente um namorado ou coisa pior. Então ela estava vivendo até talvez uma vida de pecado. Por quê? Porque se não era marido dela, né, ela estava em fornicação, ou pior, estava em adultério, estava com o marido de alguém, né? Jesus falou: não é teu marido. Então as pessoas, mas por que as pessoas, por que ela não desistiu disso antes, né? 5 vezes já. Mas por quê? Porque as pessoas são carentes. Elas precisam de alguma coisa, né, que lhes façam sentir amada, ainda que esse amado, né, seja só algo, um interesse sexual ou alguma coisa que venha suprir a sua carência emocional, né? As pessoas estão vivendo assim. Às vezes eu me pergunto: gente, por que as pessoas estão vivendo assim? Sabe, se ajuntam, aí faz churrasco, e aí vai ouvindo aquelas músicas que, nossa, meu Deus, para mim, né, se eu ficasse ouvindo essas músicas, me daria deprê, né? Mas depois eu paro para pensar: mas sem Deus, as pessoas estão buscando, né, alguma coisa. Se elas não têm, ainda não descobriram um motivo elevado, né, sublime, alguma coisa importante pelo qual viver, o que a pessoa é levada a pensar? Bom, quando eu faço determinadas coisas, eu me sinto bem, comendo, estando junto com amigos, ouvindo uma música, né, estando numa balada. Então as pessoas pensam assim: bom, isso aqui me faz bem. Então o motivo de viver deve ser evitar coisas ruins, coisas que me trazem dor, né, e buscar coisas que me trazem satisfação. Então elas vivem cultuando, né, o prazer. Elas vivem em função de ter prazer e bem-estar. Eu falei sobre isso semana passada, né? Pessoas que estão buscando felicidade simplesmente no bem-estar, mas isso não resolve, não responde a pergunta do porquê eu estou aqui, porquê eu vim ao mundo, para que eu fui criado, qual é o propósito disso tudo,
né? As pessoas não querem pensar nisso, porque isso aí dá nó na cabeça delas. Mas quando a gente encontra o doador da vida, né? Aquele que também é a fonte da água viva, né? Há um saciar interior, que você pode ter essas coisas ou não, porque a vida deve ser muito ruim para quem busca satisfação, satisfazendo as suas necessidades emocionais, físicas, né? E quando não tem dinheiro, e quando faltam os amigos, e quando a coisa não está boa, né? Tem muita gente aí entrando em parafuso, né? Tá caindo umas gotinhas aqui, tá, gente? Por causa que nós estamos com um pouquinho, estamos com algumas goteirinhas aqui, mas não se distraiam por causa disso. Então, queridos, quando ela pergunta, quando Jesus fala para ele, eu tenho água para te dar, né? E ela se convence de que ele pode realmente dar essa água, ela faz aquilo que Jesus sugeriu ela para fazer. Se você conhecesse quem é que está te pedindo, você pediria para ele água viva e ele te daria. Então, se você está mandando, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, né? Aí ela diz no versículo 15: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Esse negócio de ficar, ela não tinha entendido totalmente o que significa, do que se tratava, né? Mas o negócio de ter que ficar buscando água, ainda num horário inapropriado, porque ela vinha ao meio-dia, né? Diz aí o texto claramente que ela vinha sozinha, porque normalmente as mulheres iam juntas. Mas como ela não tinha muito boa fama, justamente por essa vida que ela levava, ela ia na pior hora do dia, né? E é engraçado que foi bem a hora que Jesus chegou, né? Como que as coisas não acontecem com Jesus de forma casual, né? Tá tudo na agenda de Deus, né? E acontece no momento que elas têm que acontecer. E ali ele encontra aquela mulher ali, né? Então, para que ela pudesse encontrar a satisfação da sua vida, Jesus primeiro tem que tratar daquilo que poderia impedir a ela de encontrar essa satisfação, né? Porque o reino de Deus é assim. Eu já falei, nas últimas quartas-feiras, algumas quartas-feiras atrás, nós estávamos falando sobre parábolas de Jesus. E algumas delas falavam justamente sobre, para você obter o reino, você tem que deixar tudo, né? Falava da parábola da pérola, né? Onde o mercador de pérolas tinha várias pérolas, ele vende todas elas para obter a pérola de grande valor. A parábola do tesouro no campo também fala da mesma realidade. Alguém que, passando pelo campo, encontrou um grande tesouro, vende tudo que tem para comprar o campo e obter o tesouro, né? Então, ela tinha que abandonar aquela vida antiga dela. Tanto é que quando ela pede água, né? Como que você me pede água e de repente o senhor muda de assunto? Ele não estava mudando de assunto. Ele estava querendo tratar daquilo que não estava trazendo satisfação para a vida dela, né? Ela disse, Jesus falou para ela: você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu marido. Aí ela entende de onde ele tirou isso, né? Então aí vem sobre ela o entendimento de que a conversa ali era uma conversa espiritual. Tanto é que ela vejo que tu és profeta. Vamos falar de coisas espirituais. Só que uma pessoa que está vivendo dentro de uma perspectiva terrena, ela só dá para falar sobre coisas espirituais em termos religiosos. Porque adorar, né, mesmo para quem tem religião, né, só dá para falar em termos ritualísticos, em termos religiosos. As pessoas vão falar: eu adoro Buda, eu adoro, né, os deuses lá da Índia, né? As pessoas, elas podem adorar aquilo que elas entendem que sejam deuses também, embora sejam falsos, né? Então, ela vai também, embora ela conhecesse sobre o Deus verdadeiro, ela não conhecia o Deus verdadeiro. Ela só conhecia as coisas relacionadas à religião. Então, ela vai falar sobre lugar,
vai falar sobre coisas que não tocam na essência que realmente envolve a adoração, né? Ela vai falar: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, né? E Jesus responde o que para ela? Mulher, podes crer que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Isso aqui é importante, porque tem crente adorando o que ele não conhece. Porque se não passou realmente pela experiência do novo nascimento, ele não consegue ter compreensão espiritual dos rituais que ele pratica, né? Não consegue realmente entrar nas águas, né? Então, a adoração sem conhecimento não é adoração verdadeira. Podemos adorar ao Deus errado. Veja o que Josué disse, né, para o povo quando ele estava ali para entrar na terra, né? E aí ele conclamou o povo se eles adorariam ao Deus verdadeiro ou se eles adorariam, né, os deuses da terra. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles vão servir os deuses daqui, lá da Babilônia, ainda não era Babilônia, né? Mas na terra dos caldeus, né? Nessa época, que foram justamente os pais quem? Né? Os pais de Abraão, né? E depois no Egito. Provavelmente muitos deles tiveram contato com os deuses do Egito, ou os deuses da terra, os deuses cananeus. Agora, ele disse: não dá para vocês adorarem os deuses de onde, para onde vocês vão. Que eles tinham essas dúvidas se existia realmente só um Deus. Nós adoramos Deus aqui e vamos adorar o Deus da terra também, porque se ele ficar nervoso com a gente, né, ele vai impedir da terra produzir, enfim, a coisa vai ficar ruim para o nosso lado. Mas Deus, o nosso Deus verdadeiro, né, ele diz: eu sou o único Deus, né, somente a mim adorarás, somente a mim prestarás culto. E hoje nós lemos um versículo, né, hoje de manhã, né, quando Deus está falando com o povo de Israel, né, que Deus deveria ser o centro do nosso viver, né? Tudo o que nós fazemos, pensamos, tudo o que nós falamos, sentimos, deve girar em torno de Deus, né? Então, porque Deus fala assim com o povo de Israel, Deuteronômio 6,4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Foram os 2 mandamentos de Jesus, né? O principal deles: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? Então, o que eu estava lendo sobre essa questão da adoração, né? E um dos textos que a gente vai compartilhar aqui para frente, né, onde fala de uma das pessoas que abandonaram o Senhor, né, e foram atrás das coisas deste mundo, né, como o comentarista falava, que essa pessoa perdeu a vibração pelas coisas de Deus, né? Aí eu lembrei do filme daquele Céu é de Verdade, quando o protagonista, que é uma criancinha, né, você não tinha 4, 5 anos, né, que ele teve uma experiência de quase morte, e o filme mostra que foram experiências verdadeiras, né, porque ele conheceu pessoas com as quais ele não teve contato em vida, e que ele, ao testemunhar, né, os seus pais que conheceram essas pessoas, né, puderam afirmar que foi de verdade mesmo. O pai dele era um pastor, né? Mas era uma experiência tão assim extraordinária que nem os crentes estavam acreditando naquilo, né? Foi preciso
acontecer mais algumas coisas para provar para aquelas pessoas que aquela experiência foi verdadeira, né? E eu lembro que ele, nessa experiência, ele vê anjos cantando, né? E ele, na inocência dele, ele lembrou de uma música de rock. Vocês podem cantar para mim, né? We will rock you, quer dizer, nós vamos, rock é isso, né? Balançar pedras, né? E então é um rock, né? Vem de pedra. E nós vamos embalar você, nós vamos, né, fazer você tremer. E eles acharam engraçado, porque era uma música, era um rock secular, né? Os anjos não cantaram, eles riram dele, né? Na inocência de criança dele. Ele gostava dessa música. E quando ele contou para o pai também riu, né? Mas o que mexe você? O que Deus te faz vibrar, né? Te faz realmente, Ele te embala, né? É a motivação da sua vida, é o motivo pelo qual você vive, né? Então por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, exige adoração exclusiva. É a mesma experiência que Elias teve lá no Monte Carmelo com os adoradores de Baal, né? O povo estava justamente nessa dúvida, se adorava ao Deus verdadeiro ou a Baal. Elias falou praticamente a mesma coisa com o povo de Israel. Olha, se Baal é Deus, adorem a Baal. Se Baal não é Deus, então vocês adorem a Deus, né? Mas vocês não podem ficar cocheando, né, entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, só Ele pode e deve ser adorado. Então foi essa palavra que Elias deu para o povo de Israel. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu. Enquanto eles não viram o milagre de Deus, em primeiro lugar, fazer com que Baal não fizesse nada, não desse um pio, né? E depois, né, fazer descer fogo do céu sobre um holocausto que estava encharcado de água, né? Aí o povo caiu, né, sobre suas cabeças, né, dizendo: só o Senhor é Deus. Nós precisamos que Deus faça alguma coisa semelhante. Alguns de nós precisam, né, que passar por uma experiência assim, onde Deus se prove Deus para nós, né? Não que a Bíblia, claro, nós temos a palavra de Deus que já nos mostra quem é Deus, mas a pessoa precisa ter uma experiência pessoal que transforme a sua vida, de um encontro como aquela mulher teve com a fonte da água viva, que a partir do momento que ela o conhece, ela perde toda a vergonha, ela esquece até da água que ela foi ali buscar, e sai correndo, deixa o cântaro, e vai dizer para as pessoas: achei o Messias, porque ele falou tudo o que eu estava fazendo. Tomada de tamanha alegria do seu coração, de alguém que sabia quem ela era, o tipo de vida que ela levava, e ainda assim disse para ela: pode vir, mas vai lá e chama seu marido, né? Quer dizer, alguém que estava disposto ainda assim a dar água viva para ela, né? A Bíblia diz: não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer o outro. Não é isso? E aí Jesus disse isso com relação ao quê? Ao dinheiro, né? Por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo em função de dinheiro, mesmo quem não tem, porque vive para ter o dinheiro que ele acha que precisa para ser feliz, né? Ou para manter aquilo que tem. E eu já disse, né? O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo bom servo, mas um péssimo senhor, porque ele escraviza as pessoas, né, de tal forma que as pessoas não vivem em função do dinheiro, né? Então o dinheiro pode se tornar o Deus de alguém. A Bíblia reconhece isso, né? Aliás, ele personifica a figura, né, das riquezas, né, na figura de Mamon. Então, e há pessoas, gente, que às vezes pode não viver pelo dinheiro, mas o que importa para ela é estar bem, estar feliz, né? Onde tiver coisas que a façam se sentir bem,
né? Ela está atrás. E aí você percebe Paulo fazendo crítica a pessoas que, aparentando-se cristãs, na verdade viviam voltadas para os seus próprios interesses, né? Em Filipenses 3,19, ele vai falar o seguinte acerca dessas pessoas. Filipenses 3,19, 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. São pessoas que vivem para as coisas deste mundo. Por quê? Porque não conhecem a realidade espiritual, né? Então, esta é a situação em que muitas pessoas estão vivendo, né? E quem vive para as coisas deste mundo, ou vive para a sua própria satisfação, né? O significado de o Deus deles é o próprio ventre, né? Quer dizer, o Deus deles é a própria satisfação dos seus interesses, né? Ou as coisas deste mundo. E quem assim o faz, adora quem? Adora o Deus deste século, né? A Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o que? A luz do Evangelho. E enquanto isso, eles vivem para a satisfação dos seus próprios prazeres, né? Vivem para as coisas deste mundo. E a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, tá? E às vezes a gente tem que entender que, mas eu não gosto de balada, não gosto de coisas que a gente entende que é mundo. Quando a gente faz uma visão de mundo, né? Como droga, bebida, enfim, sexo fora dos padrões estabelecidos por Deus, né? Mas, querido, deixa eu falar uma coisa bem séria, né? Quando o cristão, ele não está se deleitando em Deus, quando ele não está vivendo o propósito de Deus, ele também está vivendo uma vida terrena, mesmo que aparentemente, mesmo que, eu não estou tendo vida de pessoa perdida no mundão, não, né? Mas ele tem que voltar a sua mente para as coisas do alto. Então, isso tudo, né, é adorar, é uma adoração sem conhecimento, porque é uma adoração dividida, né, muitas vezes compartilhada com outras coisas, tá? É uma adoração onde não há entendimento correto sobre quem ele está adorando, né? Porque você percebe, Romanos 10, 2, Paulo vai falar dos judeus, né? E ele vai descrever eles da seguinte forma: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não o entendimento. Então, os judeus, quando Paulo pegava carta para perseguir cristãos, né, trazê-los, por que ele fazia isso, gente? Só porque tinha ódio no coração? Não queria realmente? Não, ele tinha preocupação com a religião, que ele queria ser uma religião verdadeira, e que aquelas pessoas eram hereges, porque estavam o quê? Estavam abandonando a religião, porque no começo a maioria deles vieram do judaísmo, né? Aliás, foi Paulo quem abriu, né, mostrou que o Evangelho era também para os gentios, né? Porque até então os primeiros cristãos eram cristãos vindos do quê? Do judaísmo. Então, por isso que Jesus disse em João 16, versículo 2, né, que algumas das pessoas, muitas dessas pessoas que iam fazer mal aos discípulos de Jesus, diz aí, eles nos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Você imagina? Alguém perseguir, alguém matar, alguém torturar, aprisionar e achar que ainda está fazendo um serviço para Deus, achar que ainda vai estar fazendo um culto a Deus através disso. Então não se enganem, né? Ser religioso não significa ser um adorador do Pai, porque tem muita gente aí matando gente, e aí no sentido espiritual, né, de fechar a porta para a fé, porque julga, né?
ou porque não tem uma atitude de acolhida, foi o que eu falei na quarta-feira. Nós temos que ser imitadores de Jesus no sentido de acolher as pessoas. Quando nós não acolhemos, quando nós não amamos, quando nós não discipulamos, quando nós não cuidamos, as pessoas têm um acesso superficial à verdade, que não é nutrida, que não é trabalhada, né, que não é consolidada, né? E muitas vezes, né, a pessoa, nós vamos acabar, muitas das vezes, impedindo uma conversão mais posterior. Porque a pessoa vai pensar, já estive lá, já ouvi isso, não fez diferença na minha vida. Mas porque não conheceu. Como Jesus disse para aquela mulher que tinha algum conhecimento sobre religião. Porque ela sabia o que os judeus faziam em Jerusalém, né? Porque os samaritanos haviam elegido aquele monte, o Monte Gerizim, né? É um monte famoso na Bíblia, porque é um monte das bênçãos, onde foi proclamada as bênçãos, e o Monte Ebal, onde foi declaradas as maldições, né? Então eles dizem o que os samaritanos fizeram, né? Porque eles tinham rixa tanto política quanto cultural, quanto religiosa com os judeus. Eles falaram, nós não vamos mais para Jerusalém, o nosso lugar de adorar aqui vai ser aqui, né, em Samaria. Aqui vai ser o nosso lugar de adoração. Então eles fizeram o templo, né, também para que eles adorassem eles. Se você quer rever mais essa passagem, quando isso aconteceu, né, vai lá no livro de Reis e procura lá o nome de Jeroboão, quando isso aconteceu. E houve ali, né, uma espécie de paganização, né, da religião judaica. Né? Então, por isso que os judeus consideravam eles uma seita. Né? Então, e essa rixa, né, quando Jesus veio, ela estava ali bem latente. Tanto é que a mulher disse, né, por que você sendo judeu fala comigo, né, mulher, né, e samaritana, né? E aí ela vai tocar nessa questão da questão do monte, né? Mas sobre essa questão de adorar o monte, Jesus estava dizendo, com a vinda de Jesus estava querendo dizer, olha, a salvação de fato vem de judeus. Jesus estava falando uma verdade, tá? Isso é importante. Você também, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não vai mais haver lugar específico para adorar. E tem gente que até hoje acha que o momento da adoração se reserva à igreja. Isso aqui é o que eu faço para Deus. Limita, né, a sua adoração, o seu culto a Deus a 2 horas, ou mais 2, se ele também participa dos cultos de meio de semana, né, e acha que isso é tudo que ele pode prestar como culto e adoração a Deus. Você não precisa de um ambiente de adoração para adorar. É isso que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque Deus, Ele quer ser adorado em todo lugar. Adorar a Deus em todo lugar nos leva para uma outra questão que tem a ver com a questão do tempo, né? Porque Jesus disse, naquele dia, vós conhecereis que estou no Pai, o Pai está em mim e eu em vós. Desculpa, eu estou lendo João 4, aqui, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então chegou o tempo, né? Vem a hora, já chegou, que não tem a ver mais com relação a tempo também, né? Adorarão em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Adoração não será, ou já não é mais, né? Já não é mais algo que os adoradores irão fazer, mas algo do qual serão. Em outras palavras, adoração não é sobre o que você faz. Você vir aqui dar seu dízimo, ou cultuar, cantar, né? Cumprimentar os irmãos, as coisas que você faz durante o período de um culto ao Senhor. A adoração, né, é mais sobre o que você é e não aquilo que você faz.
Nós nos tornamos adoradores quando nós conhecemos a fonte da água viva. Amém, queridos? E aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os ingredientes da adoração, né? Quando nós vemos no Velho Testamento os sacerdotes, né, prestarem culto a Deus, nós vamos ver a presença ali do incenso, né? E ali você vai ouvir, por exemplo, o salmista tendo uma ideia correta do que representava o incenso. Pois no Salmo 141, ele diz: suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Né? Então, quando nós adoramos a Deus, santificado seja o teu nome, né? Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, né? Nós estamos o quê? Oferecendo incenso agradável às narinas do Senhor, né? Então, é assim que é representado. Eu li algo a respeito, né? Mas eu queria encontrar esse material novamente, que fala sobre cada um dos itens que compõem, né, o incenso, do que ele era fabricado. Porque cada uma daquelas coisas ali tem uma representação de ingredientes necessários, né, para aquele que adora, né? Então, por isso que quando nós vemos Nadab e Abiú oferecendo incenso ao Senhor, e fogo sai da presença de Deus e os queima, né? O que há um entendimento ali, fala fogo estranho, quer dizer, um incenso fabricado com coisas que não poderiam estar ali, né? Quando o quê? Por exemplo, uma adoração insincera, uma adoração não verdadeira, né? Coisas que não podem estar presentes, é o chamado fogo estranho. Dentro das coisas presentes na adoração, nós vemos também o sacrifício, né? Quando os sacerdotes, além do incenso, eles também ofereciam o quê? Ofereciam o sacrifício. O sacrifício precisava ser oferecido. E aí o salmista compara: seja o levantar das minhas mãos como sacrifício ao Senhor. Não é isso? E aí você vê lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Aqui o autor de Hebreus, né, alguns creem ser Paulo, ele vai dizer assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam teu nome. O que é sacrifício de louvor? É o nosso exaltar a Deus através das nossas canções, através da nossa adoração, através do nosso louvor. Amém? Qual outras coisas que devem estar presentes, né, na nossa adoração, na nossa vida de adorador? Ele diz aí no versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, olha, ele está comparando a prática do bem e o sacrifício. Sacrifícios, Deus se compraz, Deus se alegra, né? Deus se sente feliz. Quando o quê? Nós vemos a necessidade dos nossos irmãos na fé, ou de outras pessoas que não sejam, né, não sejam da fé, mas a Bíblia fala, em primeiro lugar, nós dermos atenção para os da fé, né, para os da família da fé. Mas quando nós fazemos o bem, Deus recebe isso como um sacrifício de louvor a Ele, né? Então entenda que a adoração vai muito mais além do que a prática do ritual, né, religioso. Não estou dizendo que o ritual ele não tem significância. Quando ele é feito de forma verdadeira e sincera, quando a adoração ocorre em espírito e em verdade, né, Deus está recebendo, né, o nosso rito, né, a nossa adoração, o levantar das nossas mãos, né, a nossa oração, ou a nossa oferta, que é outra coisa que eu quero falar para vocês, a oferta que deve estar presente na nossa vida de adorador e também no culto, tá? Eu vou continuar essa mensagem, porque eu precisava falar sobre essa questão da adoração para depois entrar no culto.
que é importante, porque pessoas agora estão começando a não entender a necessidade do culto público, que ele é muito importante. Mas não adianta falar com vocês sobre culto público sem primeiro você ter o entendimento de adorador. Porque não adianta você estar aqui junto com a gente se você não for um verdadeiro adorador. Então eu senti necessidade primeiro de falar com vocês sobre adoração, sobre o que é ser um adorador realmente, e daquilo que você precisa para ser um verdadeiro adorador. E aí fala de oferta. Filipenses 3,18, Paulo recebe uma oferta das mãos de Epafrodito, que a igreja, de Filipos havia mandado para eles, e ele disse: eu recebi da mão de vocês, e ele vai escrever aquela oferta, como deixa eu ler aqui para falar exatamente como ele escreve, Então ele vai dizer, Filipenses 4,18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Era como um incenso e era como um sacrifício, como uma oferta feita a Deus. Então, por isso que Jesus, ele não diz para a viúva, não, você vai dar isso por quê? Para a viúva que deu tudo que ela tinha, para se sustentar. Por quê? Porque era algo que estava agradando a Deus, era um sacrifício, algo que você dá, é que realmente nós cremos pela fé que não nos fará falta, mas que também não é nada, é algo que você está dando de coração ao Senhor, Então por isso que a oferta faz parte da vida do adorador e faz parte também do culto, tá? Não é algo simplesmente, vamos arrecadar aqui para a igreja, porque a igreja precisa pagar as contas. Não, é algo espiritual, entende? Então, junto com toda essa dinâmica, do culto e da adoração, porque eu estou falando aqui da nossa dinâmica de culto, mas também da nossa vida de adorador, nós devemos estar presente o quê? O quebrantamento. Porque eu posso fazer todo o ritual, mas não ter um coração que agrada a Deus. Porque a Bíblia diz: sacrifícios agradáveis a Deus é o coração contrito e compungido. Ele não vai desprezar. Salmo 51, versículo 17. Correto? Então nós precisamos ter esse quebrantamento. Eu lembro que eu falei que não tem faltado choro, na nossa adoração, na nossa devoção a Deus. Aliás, o sacrifício de Elias, relembra essa questão de água sendo derramada sobre o sacrifício, Então, quando Joel fala do povo, convertei-vos a mim, isso com pranto e com choro, rasgai vosso coração e não vossas vestes. Então, o quebrantamento é algo necessário. Outra coisa, em espírito, estou chegando no fim. Uma adoração espiritual só pode ser oferecida se o Espírito em nós habitar. Porque a adoração tem que ser espiritual. Só alguém que é espiritual pode oferecer a Deus uma adoração espiritual. Não vou entrar nem muito em detalhes, porque eu já falei sobre isso, para iniciar a conversa. Porque não dá para falar sobre adoração sem falar sobre conversão, que é conhecer o doador da água viva, para poder ter água viva dentro de você, E aí fala também de verdade. A adoração tem que ser sincera, porque Davi, quando ele se arrepende do Senhor do seu pecado, ele vai dizer assim: o Senhor se agrada da verdade no íntimo. E aí depois ele vai falar: sacrifícios agradáveis a Deus é o coração contrito, e o espírito quebrantado. Correto? Ele vai falar disso no versículo 6, depois, acho que no versículo 18, ele vai falar sobre a questão do coração contrito e o espírito quebrantado. E aí ele vai dizer assim: e só assim o Senhor receberá os holocaustos que são feitos ao Senhor. Caso contrário, não passava de matança de animal, não passava de ritual. E se você abre lá em Isaías capítulo 1, quando essas coisas são feitas só de forma ritualística, Deus vai falar assim: quem pediu vocês para entrar aqui na minha casa, no meu templo? Porque quando vocês levantam as vossas mãos, está pingando sangue, Que
E quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não ouço. Porque o pecado de vocês está fazendo separação entre vós e eu. Né? Então é necessário entender que só o culto, só o ritual, sem essência, sem significância, sem verdade, sem intensidade, quando você está fazendo aquilo porque eu quero te adorar, eu quero me render, eu quero te dar o meu melhor, né? Então pode ser que ele não seja nem em espírito e nem em verdade, né? Então a adoração, ela agrada a Deus quando ela ocorre nestes termos, mas é preciso mais do que sinceridade, é preciso estar na verdade, né? Viver a verdade e crer na verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Porque adorar com sinceridade, que se verdade ali significar só sinceridade, os profetas de Baal também estavam adorando com sinceridade. Vocês acham que não? Eles se cortaram, porque criam realmente que Baal ia responder, né? Eles faziam um movimento ali, provavelmente era um movimento, né, dolorido para se fazer, porque eles caminhavam mancando e abaixando e se levantando, abaixando e se levantando, e ficaram por horas fazendo aquilo, e chegaram a ponto de se cortar. Então, essas pessoas são sinceras, todo caminho leva a Deus. Não, nem todo caminho leva a Deus. Então precisa ser o que? Na verdade. Se nós não conhecermos a verdade, andarmos na verdade, né, pode ser que nós não estejamos adorando ou Deus verdadeiro, ou adorando a Deus de forma correta, né? Então, concluindo, nossa adoração só alcança os céus através de nosso sumo sacerdote, que é quem? Jesus Cristo. O texto que eu abri para vocês, de Hebreus 13:15, fala o quê? Através de Jesus ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor. Por quê? A pessoa comum tinha direito de entrar com sangue, aliás, não tinha direito de entrar nem na região do pátio externo do templo. Ele chegava na porta do templo, né, que não era nem a porta, era só a cerca do templo, né, a primeira entrada do templo. E ali ele entregava o sacrifício na mão de quem? Na mão do sacerdote. E ali quem entrava com o sacrifício para dentro do templo era quem? Era o sacerdote. E lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava ali. Então, a nossa adoração, eu espero, por mais que você cante bem, por mais que você ore bem, por mais que você faça muito bem a sua devocional, a sua adoração, né? Olha, não passa de nada se não for oferecida a Deus através de quem? De Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Quem é o mediador? Ele continua sendo mediador. Ele não deixou essa função, né? Ele continua sendo nosso mediador entre nós e Deus. Nós só estamos aqui por causa de Jesus, né? Caso contrário, nós estaríamos perdendo tempo, né? Ou não estaríamos aqui, porque, né, não teria acontecido nada na nossa vida, né? Ou estaríamos aqui à toa, porque Deus não estaria aceitando nada, né? Então, Hebreus 7, 25 e 26, para terminar, diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, quer dizer, se chegam a Deus através dele, vivendo sempre a interceder por eles. Então há uma intercessão sendo feita ao nosso favor. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Então nós temos um sumo sacerdote junto à presença do Deus Altíssimo. Aleluia. É através dele que a nossa adoração está sendo aceita a Deus. Deus está aceitando o nosso culto. Deus está se agradando da atenção que nós estamos dando agora à sua palavra. No momento que nós oramos, a nossa oração está subindo como incenso ao céu. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Não está, sabe? Nós somos imperfeitos.
Vai ter horas que a gente, por mais que a gente queira, né, vai estar aquém até das nossas expectativas. Mas por Jesus, se o nosso coração é sincero, Senhor, né, está em pedaços, mas eu vou te dar os pedaços. Né? Não sei o que falar, então eu vou chorar. Deus vai aceitar. Amém? Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Ele conhece, sabe como somos. Então, se é o que você tem para dar naquele momento, né, dê o seu melhor que você pode dar. Amém? Que Deus, através de Jesus Cristo, vai receber nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida no altar. Porque o culto termina, o culto vai terminar agora, né? Mas o culto não vai terminar, o culto segue. E é isso que eu quero falar semana que vem. Quero falar com vocês sobre culto. O culto como vida e o culto como prática, que é o que nós fazemos aqui. E que tem pessoas hoje em dia ignorando o poder que isso tem, o quanto isso é necessário. Caso contrário, Jesus não teria deixado ordem que nós, né, fôssemos igreja. Só pode ser igreja em comunidade, quando há o exercício da prática da fé junto. Quando isso não ocorre, bênçãos estão sendo perdidas. Né? E então eu quero falar sobre isso semana que vem.